Jesus sempre soube dessa verdade. Antes mesmo de explicá-la em palavras, ele vivia a realidade moldada pelo estado interno, por aquilo que a alma sustenta como verdade. E é por isso que quando você lê essa passagem, algo dentro de você se mexe. Porque Jesus não apenas ensinava fé, ele mostrava que a imaginação, alinhada à crença, é o ponto de partida de toda transformação. Ele sabia que o mundo externo é lento, atrasado, sempre chegando depois. Mas a alma, essa sim, se move na velocidade da criação. Existe um instante silencioso na vida de toda pessoa em que algo dentro dela desperta, um momento tão sutil e ao mesmo tempo tão poderoso que quase ninguém percebe quando acontece. É como se, por um breve segundo, a mesma força que Jesus carregava no olhar atravessasse o tempo e tocasse você, lembrando que a vida não responde ao que você suplica, responde ao que você imagina como verdade. Porque Provérbios não descreve um conselho, descreve um mecanismo espiritual. Não fala sobre o que você deseja, fala sobre o que você é capaz de sustentar internamente. E talvez seja por isso que, quando tudo parece pesado, quando o mundo parece estreito demais, quando você sente que está caminhando sozinho, algo dentro de você, algo que vem de Deus, começa a chamar por mudança. Não é angústia, não é desespero. É Jesus tentando te lembrar de quem você realmente é, tentando reacender em você a imagem que você abandonou, a identidade que você esqueceu, o poder que você deixou adormecer. E é justamente nesse limite, entre desistir e despertar, que a realidade fica mais maleável, quase como se estivesse esperando você assumir uma nova imagem interna para que então o resto do mundo se organize ao redor dela. Existe um instante silencioso na vida de toda pessoa em que algo dentro dela desperta. Um momento tão sutil e ao mesmo tempo tão poderoso que quase ninguém percebe quando acontece. É como se o mundo pausasse por apenas um segundo. Como se a realidade respirasse fundo antes de se reorganizar. Esse instante, tão pequeno que parece quase inexistente, carrega força suficiente para mudar destinos inteiros. Mas a maioria não percebe. Confunde esse chamado com cansaço, com tristeza, com desânimo, sem perceber que é justamente ali, na beira da desistência, que a imaginação começa a sussurrar. E o sussurro dela não é fraco, não é confuso. Ele é firme, preciso, inevitável. É como se dissesse: o que você vive agora não é tudo. Existe mais, muito mais. E mesmo que você tente ignorar, mesmo que tente se convencer de que está tudo bem em continuar pequeno, existe algo em você que sabe que não está. Existe algo que pressiona seu peito, algo que te empurra para frente, algo que te impede de aceitar uma vida que não combina com quem você pode ser. É nesse ponto que muitos se perdem, porque acreditam que a confusão é um sinal de fraqueza, quando na verdade é o nascimento do novo. A dúvida é o portal, a inquietação é o anúncio, o desconforto é o convite. E quando Jesus disse: crede que já o recebestes, ele não estava propondo fé passiva. Ele estava ensinando o mecanismo secreto da criação. Ele estava revelando que a vida não responde ao que você quer, mas ao que você consegue imaginar como já sendo seu. A realidade não nasce da espera, nasce do estado. O estado nasce da imaginação. E a imaginação nasce da coragem de sustentar internamente uma imagem que ainda não existe do lado de fora. A vida não te entrega aquilo que você pede. Ela te entrega aquilo que você consegue assumir como verdade antes de tocar. Se você observar com atenção, vai perceber algo que sempre esteve presente na sua história. Tudo que você conquistou começou como uma imagem interna. Cada avanço, cada vitória, cada superação, tudo nasceu como semente invisível no seu mundo interior. E tudo o que você perdeu também. Porque a imaginação não escolhe lados. Ela apenas cria. Ela responde ao que você alimenta com emoção. Por isso, algumas pessoas avançam enquanto outras ficam estagnadas. Não é sorte, é visão, é imagem sustentada, é estado interno. E talvez você esteja ouvindo isso agora, porque chegou o momento de finalmente enxergar que o mundo externo sempre esteve atrasado em relação ao seu mundo interno. A vida sempre te entrega hoje aquilo que você acreditou ontem.
É por isso que mudar parece demorar. Não é que a mudança seja lenta. É que você ainda pensa como uma versão antiga enquanto pede os resultados da nova. A vida não responde às suas palavras, responde ao seu estado emocional. Se por dentro você ainda se vê pequeno, perdido, limitado, a realidade só pode refletir isso. Mas no instante em que você muda a imagem interna, algo acontece. Não no mundo, ainda não, mas no ar ao seu redor. Na energia que você emana, na forma como você ocupa espaço. A realidade sente, ela percebe, ela começa a se reorganizar, como se estivesse esperando apenas você assumir a identidade que sempre foi sua, mas que você adiou por medo. O ponto mais impressionante é que existe uma versão sua, uma versão poderosa, consciente, brilhante, que já está pronta agora, dentro de você. Ela não está no futuro. Ela não está distante. Ela está apenas presa atrás das imagens pequenas que você ainda sustenta. E a vida tem te dado sinais, você sabe disso. Toda vez que algo te incomoda profundamente, é a vida dizendo, esse lugar já ficou pequeno. Toda vez que um ciclo repete, é a vida declarando, você já aprendeu o suficiente aqui. Toda vez que algo parece te puxar para frente, mesmo quando você tenta se esconder, é a vida insistindo para que você desperte a versão que está adormecida. E quando esse despertar começa, você sente. O peito pesa diferente. O ar parece mais denso. A mente fica mais silenciosa. É como se cada parte de você percebesse que há algo a nascer. E que esse nascimento depende apenas da sua decisão de parar de se ver como a versão limitada que o mundo tentou te convencer que você era. O clímax dessa verdade chega quando você entende que nada muda lá fora, enquanto você não muda aqui dentro. Nada floresce enquanto você se agarra ao velho. Nada se expande enquanto você insiste em sobreviver, quando nasceu para criar. E agora, exatamente neste instante em que você está respirando essas palavras, existe uma escolha invisível sendo colocada diante de você. Não é uma escolha óbvia, não é uma escolha anunciada, não é uma escolha fácil, mas é a escolha mais importante da sua vida. Continuar vivendo como reflexo de uma imagem que te limita ou assumir a imagem que te liberta. A escolha entre manter a narrativa que te prende ou acessar a narrativa que te transforma. A escolha entre sobreviver ou despertar. Você pode sentir isso? Essa vibração leve no peito? Esse calor quase imperceptível? Essa sensação de que algo dentro de você está se movendo? Isso não é emoção comum. Isso é reconhecimento. Sua alma sabe que essas palavras não estão tentando te motivar. Elas estão tentando te lembrar. Porque a verdade é simples. Você já sabe quem precisa ser. Sempre soube. Só estava adiando. Só estava esperando um sinal, uma validação, uma coincidência. Mas a vida não fala com quem espera. Ela fala com quem assume, com quem escolhe, com quem se posiciona internamente antes da evidência externa. E é justamente esse movimento interno que separa quem cria destino de quem vive repetição. Quando você muda por dentro, o universo inteiro se curva. O mundo externo não tem opção. Ele precisa se reorganizar. Ele precisa responder. Ele precisa refletir a nova imagem que você sustenta. E agora, antes de continuar, eu quero que você faça algo simples, mas transformador. Eu quero que você comente aqui embaixo. Eu despertei. Não por mim, mas por você. Porque quando você declara algo, você dá forma a isso. Você confirma que entendeu, que aceitou, que assumiu. E se esse vídeo tocou algo dentro de você, se alguma parte dele parece que foi escrita exatamente para o seu momento de vida, então deixa seu like agora mesmo e se inscreve no canal, porque isso diz ao universo e ao algoritmo que você está comprometido com a sua expansão. E as próximas mensagens vão te levar ainda mais fundo. E existe algo ainda mais profundo que poucos percebem. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas por falta de identidade. Elas desejam um futuro que não combina com a imagem interna que carregam. Querem abundância, mas se veem pequenas. Querem amor, mas se sentem indignas. Querem evolução, mas ainda se enxergam como alguém que precisa pedir permissão para crescer.
A verdade é dura, mas libertadora. Você nunca vai viver nada que contradiga a imagem que você sustenta sobre si mesmo. A vida não negocia com incoerência. Ela apenas reflete. O universo não discute com você. Ele não te julga, não te pune. Ele apenas reproduz com precisão absoluta aquilo que você vibra como verdade. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez esteja sentindo essa consciência se abrir dentro de você como uma porta que sempre esteve lá, mas que você nunca teve coragem de atravessar. É estranho, não é? Essa mistura de medo e alívio, de dúvida e clareza, de inquietação e chamado. Essa sensação de que você está prestes a entrar em uma nova fase da sua vida. Não porque algo externo mudou, mas porque finalmente algo interno se alinhou. E tudo o que você precisa fazer agora é sustentar essa imagem nova, mesmo que nada ao redor dela exista ainda. É isso que Jesus quis dizer. É isso que os mestres sempre tentaram ensinar. É isso que a vida inteira sussurra. Para você, quando te coloca diante de situações que te apertam, não para te destruir, mas para te expandir. Porque existe um momento em que o universo parece colocar você contra a própria parede da sua história, como se dissesse, ou você rompe ou repete. E esse momento chega para todos. E quando ele chega, você sente como agora. Sente como se estivesse sendo convocado. Sente como se não tivesse mais para onde fugir. Sente como se estivesse diante de uma linha invisível. E atravessá-la significa nunca mais ser o mesmo. Você já percebeu que não tem mais volta, não é? Porque uma vez que você enxerga, não consegue mais desver. Uma vez que você desperta, não consegue mais se encaixar na caixa antiga. Uma vez que você sente a verdade, todo o resto parece pequeno demais. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa jornada. A vida não te puxa para o novo com conforto. Ela te empurra com pressão. A confusão que você sente às vezes não é falha, é transição. A ansiedade que tenta te visitar não é sinal de fraqueza. É o velho eu tentando sobreviver. O medo que aparece nos momentos mais decisivos não está tentando te impedir. Está tentando te proteger com as referências do passado, porque ele ainda não entendeu que você não é mais aquela versão que precisava se esconder para ser aceita. Você cresceu, e crescer dói, mas não machuca. Crescer incomoda, mas não destrói. Crescer expõe, mas não humilha. Crescer é a forma mais honesta de honrar quem você nasceu para ser. E quando você começa a sustentar essa imagem interna com força, algo mágico, mas absolutamente lógico, acontece. Você passa a se mover no mundo como quem sabe. Você fala diferente, respira diferente, anda diferente, pensa diferente. Você começa a carregar uma certeza que não veio de resultados, mas de identidade. E é justamente esse estado que cria resultados, porque tudo começa no invisível. Tudo nasce no silêncio. Tudo se forma primeiro na imaginação, antes de se materializar no concreto. Quando você entende isso, o mundo deixa de ser ameaça e passa a ser ferramenta. Você deixa de reagir e começa a moldar. Deixa de esperar e começa a gerar. Deixa de pedir e começa a assumir. E é aqui, exatamente aqui, que o verdadeiro clímax começa a se formar. Porque você começa a perceber que a vida inteira esteve te preparando para esse momento único. O momento em que você não apenas entende, mas aceita. Aceita que merece mais. Aceita que pode mais. Aceita que chegou o tempo. Aceita que existe uma versão sua que já está pronta e só precisa que você diga sim. E quando esse sim acontece, mesmo que em silêncio, o universo inteiro responde com um eco que atravessa tudo. Você sente no corpo, sente no pensamento, sente no ar. E talvez você esteja sentindo esse eco agora. Talvez esteja percebendo que essas palavras não são apenas frases, são espelhos, são lembretes, são gatilhos de uma memória antiga, profunda, espiritual, aquela memória que existe antes da mente, antes do medo, antes da história, a memória da sua essência, a memória de quem você sempre foi antes de se esquecer. E quando essa memória desperta, algo dentro de você finalmente se alinha. Não é motivação, não é empolgação, é verdade. É identidade reconhecendo identidade, é alma respondendo alma.
E por isso eu quero que você faça algo agora, não por ritual, mas por posicionamento interno. Declare nos comentários: eu despertei. Não importa se sua voz está trêmula, não importa se você está com medo, não importa se uma parte de você ainda duvida, declare. Porque a declaração é o primeiro passo da criação. Quando você escreve, você registra. Quando registra, assume. Quando assume, ativa. E se esse texto tocou seu espírito, se abriu sua visão, se acendeu algo que você nem sabia que estava apagado, então deixe seu like agora, porque isso não alimenta o vídeo, alimenta a energia que te trouxe até aqui. E se inscreva no canal, porque as próximas mensagens vão te levar ainda mais fundo e você sabe que está pronto para isso, mesmo que uma parte sua ainda tente negar. E talvez agora que você chegou até aqui, exista dentro de você uma sensação estranha, algo que parece familiar e ao mesmo tempo novo, como se uma parte adormecida estivesse despertando, esticando os braços depois de anos de silêncio. Talvez você esteja percebendo que, no fundo, tudo o que você buscou a vida inteira nunca esteve em um livro, em uma técnica complicada ou em alguém mais experiente do que você. Sempre esteve aí, dentro da sua própria consciência, esperando apenas que você olhasse para ela com seriedade. Porque a verdade é que nada muda fora enquanto você continua sendo o mesmo por dentro. E isso é difícil de aceitar, porque admite uma responsabilidade enorme. A de que você é o criador silencioso da sua própria realidade, mesmo quando não percebe. Mas há um ponto decisivo, um ponto que separa quem apenas ouve de quem realmente transforma a vida. É o momento em que você não apenas entende, mas escolhe. Escolhe assumir o controle da sua imaginação, da sua fé, das suas imagens internas, da sua narrativa silenciosa. Porque se você não escolher, o mundo escolhe por você. E o mundo sempre escolhe pelo caminho mais fácil, mais limitado, mais pequeno. Só que você não nasceu para se encaixar em limites. Você nasceu para expandi-los. E quando você perceber isso de verdade, quando sentir isso como algo que vibra no peito, tudo vai começar a se alinhar de um jeito quase assustador. Pessoas, oportunidades, ideias, coincidências que não são coincidências. É como se a vida inteira começasse a conspirar a seu favor. Não porque ficou mais fácil, mas porque finalmente você parou de atrapalhar aquilo que já era seu por direito. E talvez você não note imediatamente, mas algo já começou a se mover dentro de você. Uma escolha foi feita, uma impressão ficou, uma semente foi plantada. E essa semente vai continuar germinando mesmo depois que esse vídeo acabar. Aliás, é agora que ela começa a ganhar força. Porque a verdadeira transformação não acontece no que você assiste, mas no que você faz depois de assistir. O que você decide imaginar antes de dormir. O que você decide permitir ou negar dentro da sua própria mente. E nesse momento, apenas nesse momento, nasce o Criador consciente da própria vida. E se algo dentro de você despertou, por menor que seja, eu quero que você faça uma coisa agora. Respire fundo, sinta esse momento, reconheça esse ponto de virada. E depois, me diga nos comentários o que dentro de você acordou hoje. Quero ler a sua resposta, porque ela pode ajudar outra pessoa também. E se esse vídeo fez sentido para você, se tocou algo que você nem sabia que precisava ser tocado, então deixa o seu like. Isso não é só um gesto, é um sinal claro de que você escolhe caminhar para esse novo nível de consciência. E principalmente se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo. Tem muito mais vindo. Coisas que vão mudar não apenas a sua forma de pensar, mas a sua forma de existir.